O império de Fauci desmorona. Nos Estados Unidos, Anthony Fauci enfrenta votação de desacato no Senado e já é investigado por 3 estados americanos, acusado por senadores de ter matado gente com mentiras e tratado americanos como cobaias. Para comentar o caso e fazer o paralelo com o que vivemos aqui no Brasil, hoje recebemos aqui o deputado Osmar Terra, médico, ex-ministro da Cidadania no governo Bolsonaro e uma das vozes que já em 2020 questionou publicamente o isolamento rígido e defendeu o chamado tratamento precoce. Osmar, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Bradock Show. Eu que agradeço, Emilinha, a oportunidade de a gente conversar. Constantino, bom te ver sempre, né? E saudável aí, firme, né? Assim, ó, a gente, desde o início, eu falei sobre a pandemia, não é porque eu era um político, um deputado que queria dar opinião, né? Eu falei sobre a pandemia porque eu fui gestor de pandemia. Eu era o único deputado no plenário da Câmara dos Deputados que tinha experiência de gestão de pandemia. Eu era secretário da Saúde, eu fui 8 anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, quando entrou a pandemia do vírus, do H1N1, da gripe suína, né, que entrou pelo Rio Grande do Sul. Ninguém sabia direito o que era, não tinha essa ideia do dano que ele causava, da velocidade que ele contaminava, mas era um vírus respiratório, que nem o coronavírus, né? Só que ele foi mais lento no contágio e não criou novas cepas, ele foi uma cepa só, né? Baseado nisso, eu comecei a observar a maneira como o Fauci e outros, né, o Imperial College se manifestava, que foi a pior coisa que eu já vi em epidemiologia e em saúde pública. Começaram a apavorar todo mundo, dizer que ia morrer 50 milhões de pessoas, baseados no que estava acontecendo na China, né? No primeiro surto da China, que foi um surto que subiu, cresceu, aumentou o número de contágios, diminuiu e terminou. Ficou muito tempo sem ter surto lá na China, né? O primeiro surto foi um surto clássico, né? Eu disse, mas vem cá, trancar as pessoas em casa, por quê? Não tem motivo para trancar as pessoas em casa. Não adianta. O contágio do vírus respiratório é muito maior em casa, né? E as pessoas não vão poder ficar todas fechadas o tempo todo, até ter uma vacina. Aí vinha o Átila Lamarino, aquela figura deplorável aí no sentido de desinformação, dizer que as pessoas tinham que ficar em casa 18 meses, o Imperial College dizendo isso, iam ficar em casa 18 meses sem sair de casa até encontrarem uma vacina, né? Bom, assim, foram erros clássicos em termos de conduta de pandemia. Eu fui obrigado a estudar a pandemia, as pandemias todas, né, que aconteceram no último século, quando eu fui gestor. Nós não fechamos escola, não adianta fechar, não fechamos restaurante, não fechamos loja, não fechamos nada, a vida continua. As pessoas tomando medidas de proteção, evitando o contágio e reforçando a rede, isso sim, a rede de atendimento hospitalar, né, para proteger, para dar amparo às pessoas porque o vírus não tinha vacina, e desenvolver uma vacina em 3 meses, como fizeram na Covid, é um absurdo, não é uma vacina eficaz, não é testada, ela é testada direto nas pessoas, né? E isso mostrou que não funcionava, né? Então, assim, os erros todos que foram cometidos, agora vêm à tona, eram todos escondidos sobre o manto da ciência, né? Era tudo científico, quem dizia que isso não ia funcionar era negacionista, era genocida, como acusaram o Bolsonaro. A acusação mais ridícula da história da saúde e da política brasileira que eu já vi, né? Mais ridícula, né? Os Estados Unidos morreu 1.200.000 pessoas, infelizmente morreram, né? E ninguém acusou o Biden de genocida, né? Era uma acusação política, né? E o que aconteceu? Os diários do Fauci revelaram toda a tramóia por trás disso, a mentira, a tentativa de esconder que as vacinas não eram eficazes, né? Ele discutindo a demissão da diretora do CDC americano, porque ela estava ameaçando revelar que as vacinas não estavam fazendo efeito. E ela, no começo, disse, tem uma sequência de depoimentos, né, no começo da vacinação, com o Biden, ela, uma mulher muito importante da MCDC,
uma empresa, uma mídia aí dos Estados Unidos, né? Todos dizendo o seguinte: toma vacina e pronto, termina a doença. Que não vai ter mais terrorismo, nada, hein? não tem mais contágio. Né? Que Então, terrorismo, assim, Osmar Terra. terrorismo, eles em cima do terrorismo impuseram um horror de erros, uma sequência de erros que nunca Tudo bem. deveriam ter acontecido numa pandemia. Deixa eu escutar também o Consta. Eu gostaria de saber, Consta, como que está a repercussão aí dessa notícia. Imagino que deve estar tomando conta aí das principais manchetes. Tá pegando fogo, Emilinho, tá pegando fogo. Eu tava viajando, né? Tava num lugar também calminho, né, na Espanha, onde está tendo lá a invasão da turma de Marrocos e tudo. Mas aqui nos Estados Unidos, basicamente, só se fala nisso, né? Eu fico até muito chocado, ou não, né, com o silêncio ensurdecedor da nossa imprensa. Assim como o Fauci, a voz da ciência, está em silêncio, invocando a quinta emenda para não responder absolutamente a nenhuma pergunta dos senadores, a nossa imprensa fingiu que não viu esses diários com mais de 1.000 anotações, páginas, né, que, no servidor público. As pessoas até questionam por que ele fez isso, né? Porque tem coisas que são incriminatórias ali, ou pelo menos revelam falsidade, né? Revelam conflito de interesse. Eu acho que o deputado Osmar Terra tocou nos pontos principais. Fomos as vozes, né, que foram perseguidas, caladas, censuradas, canceladas durante a pandemia por questionar, por perguntar, né? Fomos rotulados de genocidas, de negacionistas, né? Enquanto que eu, por exemplo, fazia perguntas à época, porque eu estudei o suficiente para ter humildade diante de um fenômeno desses. Eu acho que a politização da ciência é uma coisa nefasta, serve para todos os lados, claro. Né? Eu acho que tem gente extraindo dos diários do Fauci mais do que eles revelam. Né? Tem gente, por exemplo, e eu vivi isso na pele e cheguei a comentar no meu livro novo, né, do Não Tema Tempestade, da minha luta contra o câncer, né, porque teve gente também que transformou alguns medicamentos em plastro Brás Cubas, né? Não, agora você toma ivermectina que você está curado de tudo na vida, né? Também não é assim. Então a ciência, ela clama por refutação. Ela é cética. Uma frase do Hayek, que batia muito no cientificismo, né? Que eu gosto muito, que ele dizia: nossa liberdade está ameaçada em muitos campos pelo fato de estarmos prontos demais para deixar a decisão a cargo do especialista ou para aceitar de forma pouco crítica sua opinião sobre um problema do qual ele conhece intimamente apenas um pequeno aspecto. Transformaram o Fauci na voz da verdade, né? Numa espécie de Deus. E o que mais chama atenção para mim nesses diários é exatamente a revelação óbvia para quem conhece a natureza humana de que é um ser humano com pés de barro, que era alguém ali encantado com a própria fama, né? Envaidecido porque a Beyoncé queria uma foto com ele, porque a Julia Roberts fazia entrevista com ele, porque a Barbara Streisand mencionava ele. Então é um ser humano que viveu ali aquele poder imenso que corrompe. Como sabemos desde Lord Acton, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E o Fauci viveu ali um poder absoluto. O que ele falava era a regra: 2 máscaras, não, agora 3, não, máscara não é mais tão relevante, a vacina cura tudo, não, a vacina não impede o contágio, não, mas pelo menos impede a hospitalização. Não, na verdade impede a morte. Bom, não impede a morte, mas você vai para o céu se tomar a vacina. Né? Então, começaram a apelar, lockdown, medidas totalmente desprovidas de embasamento científico e extremamente autoritárias, que sacrificavam liberdades básicas, que ferravam com a economia. E tinha um presidente remando contra essa maré toda, né? Que a Globo teve que falar: não, a economia fica para depois. Fazia campanha com artistas: fique em casa, fique em casa. E o Bolsonaro dizendo: gente, isso é Brasil. As pessoas saem para garantir o que vão comer à noite. Vocês estão loucos. Era uma voz isolada de bom senso na política global. Porque esse troço foi global, foi um experimento que o Ocidente fracassou. Contou com Tedros Adhanom, da OMS também, que é um revolucionário marxista da Etiópia. E a turma levando ele a sério. O que ele falava agora era lei.
era ciência. Então, as pessoas em pânico, porque é um instrumento muito importante, né? O medo, isso existe desde que o homem é homem, foi assim com a histeria do aquecimento global. Picaretas ficam ricos, né? Como Al Gore, ficam famosos, como Greta Thunberg, acumulam poder, como vários políticos, vendendo pânico para a população. E as pessoas perderam ali a capacidade de questionar. E nós que tínhamos independência, coragem para fazer perguntas, éramos perseguidos, éramos cancelados. Então, nós estamos no começo, Emilinho, dessas investigações, né? A história ela vai ser revista. E aqueles picaretas, embusteiros, o deputado Osmar Terra citou um ou outro aí, né? Que ficavam falando nas Globo da vida como a voz da ciência no Brasil. Esse pessoal sumiu, porque estava lá mentindo, enganando as pessoas, governadores, como o Dória, como o Eduardo Leite. Eduardo Leite, gente, dividiu supermercado em gôndolas, dizendo que a gôndola 8 a 10 era perigosa, tinha que fechar. Que nível de loucura leva as pessoas a escutar uma coisa dessa e falar assim, isso é maluquice, para! Pessoas sendo presas em praça pública, na praia. Eu via gente andando de carro com máscara, sozinhos. Quer dizer, a irracionalidade que tomou conta de tanta gente é algo impressionante. Agora, eu não sou tão otimista, Emilinho, com essa revisão, né, digamos assim, porque aprendemos com a história que pouca gente aprende com a história. Teremos aí outros eventos, outras histerias, outras pandemias, e o próprio deputado Osmar Terra está aqui para provar. Ele tinha um conhecimento e não foi escutado, foi rotulado, foi calado. Quem foi escutado na CPI da Covid foi o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues. A imprensa tratava esse trio como os pilares da ciência no Brasil. Então, infelizmente, muitas pessoas não vão tirar as lições necessárias desse lamentável episódio. Deixa eu incluir, então. Pode falar. O Brasil precisa, de alguma forma, até para que não se repitam erros. Acho que erros sempre podem acontecer, mas para que não se repita esse descalabro que foi, essa vergonha. Eu fiquei envergonhado do que eu vi como médico. Eu fiquei envergonhado de ver depoimento de pessoas famosas, médicos inclusive, dizendo um monte de bobagens que não tem fundamento científico nenhum. E não foi feito um debate científico. Nunca foi feito, era só rotular. Quem era contra era... Eu vi, tem um vídeo clássico do Dória, que ele responde a Sherazade, e ela diz assim, o Ministério da Saúde está pensando em ter uma terceira dose da Coronavac, porque as 2 doses parece que não estão sendo suficientes, né? Aí o Dória vira e diz assim, isto é uma mentira? Pela Organização Mundial de Saúde, 2 doses são suficientes? Quem fala isso são aqueles que amam a morte, são aqueles dos genocidas. Não precisa terceira dose. E logo depois, um mês depois, ele estava anunciando a terceira dose, porque não tinha feito efeito nenhum, não tinha protegido ninguém. Morreram 19 mil pessoas antes de completamente vacinadas no final de setembro de 2021. Já tinham 19 mil pessoas que morreram internadas em hospitais, 19 mil, dados do DataSUS, completamente vacinadas. Porque no começo ele disse assim, não, a vacina vai evitar, não evitou. A vacina vai evitar a internação, não evitou. A vacina vai evitar a morte, não evitou. Então, assim, agora está tudo claro, assim, está saindo, a hipocrisia toda está sendo revelada, né? Isso a gente não pode deixar passar barato. Não, em nome da vida das pessoas, do futuro, da ciência, isso não pode passar barato. E os países que agiram corretamente foram crucificados. A Suécia, a Coreia do Sul, o Japão, tem baixíssima mortalidade porque não trancaram as pessoas em casa, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que nós precisamos revelar. E aqui o teu programa, Emilinho, cumpre um papel importante, dando esse pontapé inicial aí para a gente vamos criar um grande debate científico sobre isso e vamos ver a hipocrisia que ocorreu ali e a vaidade daquele sujeitinho, que inclusive usou, o Fauci usou para enfraquecer o Trump.
né, para deixar o Trump fez afirmações, inclusive chegou até a fazer assim uma crítica velada ao Bolsonaro, que denunciava que aquilo não ia funcionar, e o Bolsonaro tinha razão e o Trump não tinha, né, exatamente em cima disso. Eu quero ouvir o Kilter, incluir o Kilter. Kilter, o que você acha que isso pode impactar para o nosso futuro aí, seja numa eventual pandemia? Como que você está avaliando toda essa questão? Emilinho, boa noite para você, Constantino, deputado, toda a nossa audiência. Olha, é de fato lamentável o que a gente está vendo acontecer, né? O que a gente viu acontecer e agora os fatos vindo à tona, né? Eles usando uma narrativa, o deputado Osmar falou muito bem, a ciência foi deixada de lado. Ali a ciência que eles defendiam, quando você era contra a vacina, você era contra a ciência. Quando você defendia a cloroquina, você era anti-ciência. E tudo que eles discordavam ou estava fora do consórcio era classificado como anti-ciência. E agora, quando a gente pergunta sobre o futuro, né, Emilinho? Ora, nada melhor do que o presente para corrigir os erros do passado. A verdade vem à tona. Jair Bolsonaro sempre dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Pronto, a verdade está chegando, a verdade chegou. Muito do que eu tenho certeza que vai continuar tendo novas revelações. Muito do que foi revelado agora comprova que as decisões de lockdown, as decisões de vacina, essas decisões de afastamento, foi tudo decisão política. A gente não teve um embasamento profundo científico nisso. Os estudos científicos estavam em andamento. Tinha estudos científicos que comprovavam a eficácia da cloroquina. O Fauci até anota isso no seu caderno, que ele estava considerando recomendar a cloroquina. Aí o Trump vem, endossa a cloroquina, e ele muda de posição, fala, não dá, então cloroquina agora é anticientífico, esquece isso aqui, joga fora os estudos que falam sobre isso, não vamos nem entrar no mérito. Mas espera aí, a ciência não tem ideologia, a ciência não tem lado. É uma tese e uma antítese, e a gente chega aqui no resultado, deu certo, não deu, fez o teste, comprovou, não comprovou, e passa para a próxima. Mas, infelizmente, isso foi deixado de lado. Agora, se a gente quiser olhar para o futuro e ter um resultado diferente, o que a gente precisa, Emilinho, é de uma imprensa honesta e verdadeira. Eu sei que talvez seja exigir demais, mas o Nicolas postou um vídeo hoje muito bom de um jornalista americano do mundo dos esportes, o Stephen King, né, se eu não me engano, Stephen Smith, perdão, pedindo desculpa pelo posicionamento dele durante a pandemia, porque cobrou diversos atletas que tinham se vacinado para que se vacinassem, porque eles estavam indo contra a ciência e eles estavam dizendo que tinham a sua liberdade de não se vacinar, e agora com tudo isso que está vindo à tona, ele veio se retratar, pediu desculpa a esses atletas, pediu desculpa ao seu público. Quando que a gente vai ver isso acontecendo aqui no Brasil, Emilinho? Quando que a gente vai ver a Globo, que foi fiscalizar os comércios que estavam abertos para multar e fechar os comércios? A gente viu o comerciante sendo preso, perdendo seu ganha-pão, por estar simplesmente trabalhando. Que o deputado Osmar aqui foi contra veementemente, defendia que tivesse ali uma abertura gradual, que não fosse feito um lockdown imediato, mas a Globo foi contra. E tudo que o Bolsonaro falava no sentido de liberdade, de preservar a economia, de preservar os empregos, a imprensa caía em cima. Agora não se fala um pio. Ninguém fala nada, se não é o Bradock, se não são as redes sociais, se não são programas como esse de verdade que mostram a realidade, a população não ia estar nem sabendo aqui no Brasil, não ia estar chegando a informação. Então, se a gente quiser evitar que erros como esse aconteçam no futuro, nós precisamos exigir um posicionamento da imprensa. Vocês precisam se desculpar por tudo que vocês fizeram com o Brasil, com os brasileiros, com os nossos empregos, com a nossa economia e cada um que depois sofreu as consequências dessa pressão e dessa politicagem em nome de uma suposta ciência que nunca existiu. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse pedido de desculpa, essa retratação aqui no Brasil, nunca vai chegar, Emilinho, porque já faz tempo que a imprensa por aqui deixou de ser honesta, verdadeira, investigativa, de fato, que se apega aos fatos, mas agora tem claramente uma narrativa política e, infelizmente, não está do lado do povo essa narrativa. Muito bem. Deixa eu ver se o Consta quer complementar aqui com alguma informação. Consta, eu lembro que, poxa, você, na época, estava na Jovem Pan e taxavam de louco, né? Taxavam de negacionista. Eu tive o famoso embate com o governador João Dória na época, né? Justamente trazendo alguns dados, comparando São Paulo com outros estados, e ele ficou muito incomodado, muito nervoso e passou a me atacar, né? Me rotular de negacionista, de bolsonarista, de anticiência e sei lá mais o quê. Né? Veja, o jornalismo, o Kilter
toca nesse ponto muito importante, né? Porque eu vi essa retratação desse jornalista esportivo, né? Aqui nos Estados Unidos, e devia servir de exemplo para os outros, né? A humildade mesmo em reconhecer erros. É assim que a gente progride, né? É assim que a gente melhora. Eu já reconheci tantos erros meus, né? Veja, o jornalismo clama por questionamento, né? O papel do jornalista é perguntar, é correr atrás da verdade, é buscar informação. Quando o Bolsonaro menciona um remédio e toda a imprensa vira anti-cloroquina por conta do Bolsonaro, isso é loucura, né? Cadê a preocupação com a verdade? Cadê a preocupação com as vidas, com o jornalismo? Saiu pela janela. É a mesma coisa com a ciência. O método científico, eu falava muito isso na época da Jovem Pan, Emilinho, porque eu via meus colegas, meus pares, né, Vera Magalhães e tantos outros ali repetindo, né, se a OMS falou é verdade, se o Tedros Adhanom disse quem é o Rodrigo para questionar, né? E essas pessoas nunca devem ter lido Karl Popper, por exemplo. Eles não conhecem o que é o método científico. O método científico clama por refutação. É assim que funciona a ciência. Você joga uma hipótese e pede para todo mundo bater nela, porque ela só resiste se ela for forte. Você tem que tomar muito cuidado com o viés de confirmação, né? Que é uma fraqueza humana. Você quer o tempo todo confirmar teses, porque é uma característica nossa. A gente quer estar certo. E a ciência faz o contrário. E o apelo à autoridade, né, Consta? O apelo à autoridade também foi muito... Foi uma carta... O apelo à autoridade foi o que eu comecei falando, né? O Fauci virou Deus. E ciência não lida com isso. Isso é idolatria, isso é cientificismo, isso é ideologia, isso é qualquer outra coisa. A ciência não pode ter herege. O aquecimento global é a mesma coisa. O aquecimento global tem os hereges. Tem o livro sagrado, tem o Al Gore, que fez aquele documentário picareta lá do taco de golfe. O planeta ia derreter 30 anos atrás. 30 anos atrás que o planeta já devia ter derretido. E a turma continua caindo nessa ladainha, né? Eu sou cético, eu comentei isso no início, né? Porque imprensa, em boa parte, vive desse pânico, né? O pânico traz audiência. Todo mundo para de fazer o que está fazendo para ficar ligado lá em frente ao jornal e escutar, né, a recomendação da sumidade do momento ali, do Dr. Fauci, ou do cara especialista em aquecimento global, ou em chuva ácida, ou em camada de ozônio, ou na gripe aviária, seja o que for, a tendência da hora. Então, o pânico vende. Então, é um mecanismo de incentivos. Eu sou cético. Se o indivíduo não estiver disposto a correr atrás, com ceticismo, com curiosidade, com vontade de questionar, se não tiver programas independentes como o nosso Braddock aqui, ferrou. As pessoas vão aceitar de forma muito pouco crítica as coisas que são enfiadas goela abaixo, né? E isso é experimento de controle. É o maior psyop que vimos, né? O Ocidente fracassou. Se o Fauci falasse agora são 3 máscaras e 5 flexões, tinha um bando de gente colocando 3 máscaras e fazendo 5 flexões no quarto. Então, assim, o Ocidente fracassou. Nós, como civilização, perdemos. A questão da ciência... tem uma frase acho que é o sujeito que criou aqueles programas de qualidade total, né? Ele tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz, que é baseada na ciência, né? Ele diz o seguinte: em Deus eu acredito, os outros têm que me trazer os dados, né? Eles nunca trouxeram dados, eles trouxeram só lacraram quem pensava diferente. Eles nunca tiveram um debate científico, né? Por exemplo, se passou o recibo de que a pandemia tinha reduzido o número de mortes por causa da vacinação. A vacinação começou em janeiro, começou a cair o número de mortes em abril, né? Em 6 de abril, começou a cair vertiginosamente o número de mortes, né? Mas ninguém foi lá pesquisar o que tinha acontecido realmente, né? É que a imunidade natural é quem acaba com qualquer epidemia e qualquer pandemia, né? A vacina é para prevenir uma futura. A vacina é para prevenir uma futura, um futuro risco, né? Ela não é um remédio, a vacina. A vacina é uma coisa que previne um futuro risco de uma doença. No meio de uma pandemia, as vacinas tendem a não ter efeito, porque não tem tempo de testar, né? Cada cepa que tinha,
Quando terminava a cepa, já tinha, aí a vacina não estava pronta, aí já tinha uma outra cepa. Aí se fazia a vacina para prevenir aquela cepa, não adiantava nada, porque ela tinha sido feita para a cepa anterior, né? Isso ocorreu, foi muito frequente nessa pandemia. Então, assim, traga-me os dados, né? Traga-me os dados. Em Deus eu acredito, traga-me os dados. Isso nunca foi feito. Eu tentei fazer na Câmara dos Deputados, eu tentei fazer esse debate, não conseguimos até hoje. Fizeram um debate lá feito às pressas, deram 3 minutos para cada um falar, entendeu? Nós temos que ter, a mídia está nos devendo isso, talvez o Bradock até possa ser um lugar onde tem um debate sobre isso, né? Mas quem tem a mente aberta, a mente livre, a Suécia tem um livro chamado Herd, Rebanho, né? Que é um livro escrito em cima da experiência sueca, que para mim foi uma experiência assim, básica para entender o que é uma pandemia. Os suecos deram uma aula de epidemiologia para o mundo, né? E não só eles, o Japão deu e o Kim Wo-jo, lá, o que é responsável pela Coreia do Sul, também deu. Eles não fecharam escola, não fecharam bar, não fecharam restaurante, não tomaram medidas de testagem maior, né? E assim, se criou um pânico, a coisa, uma criança que eu conheço, uma família que eu conheço, agora ele está adolescente, ele veio me dizer, e era um sentimento que eu acho comum, tio, eu achei que eu ia morrer, todo mundo ia morrer, eu estava me preparando para a morte. A imprensa criou isso é um crime, é um crime absurdo numa pandemia, ela criou essa ideia. Esse Fauci tinha que ser condenado, julgado e condenado, por dano à humanidade. E quanta gente que morreu estressada, quanto suicídio ocorreu, quanta gente que deixou de consultar com o cardiologista, de fazer os exames periódicos, quanta gente deixou de fazer o exame do câncer e teve o câncer piorado. O que é isso, tio? Criaram um monstro sem base científica nenhuma, só porque era o Fauci que estava falando, né? É o governo americano, o CDC, endossando, depois a mulher se arrependeu, mas já era tarde, né? Nada funcionou. A mortalidade dos Estados Unidos é maior que a do Brasil. A taxa de mortalidade dos Estados Unidos é maior que a do Brasil. Do Fauci, e aqui dentro dos Estados Unidos, deputado, se você compara os estados, Califórnia, Nova York, por exemplo, foi muito pior do que a Flórida, que não foi nessa mesma linha e logo percebeu os equívocos e manteve escola aberta, igreja aberta, tudo isso. A minha médica do transplante, né, do tratamento do câncer, ela disse que um grande aprendizado por conta da pandemia foi que o isolamento total do paciente aumentava a taxa de mortalidade. Claro, eu fiquei isolado, eu sei como é brabo isso. E durante a pandemia não deixavam crianças se despedirem dos seus entes queridos, perto do leito de morte. Quer dizer, a desumanidade dessas pessoas que acusavam todos os outros de negacionistas é um negócio impressionante. Eu concordo com o deputado, precisava ter uma espécie de Nuremberg, né? Um julgamento amplo assim, para ver realmente os responsáveis por esse troço, para a gente aprender as lições e tentar não repetir. Não há garantias, né? Está aí o antissemitismo recrudescendo, aumentando, as pessoas acusando o judeu de tudo. Não aprendem, né? Aprende com a história, que se aprende pouco com a história. Mas temos que tentar, temos que fazer nossa parte, sem dúvida. Fora os artistas, né, Consta? Os vários artistas que falaram fique em casa, e aí ia jogar bola, não faça aglomeração, e aí ia fazer festa. Então esse povo todo contribuiu para isso, e se a gente for achar os responsáveis, a fila vai ser enorme. Mas eu acho que vocês estão sendo negacionistas demais aí, citando ciência, dado, teses, isso daí é muito negacionismo, viu? Tem que acreditar em tudo que eles falam e é isso aí. Foi um tempo de terror. Deixa eu agradecer aqui a presença do nosso deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Osmar Terra, foi ministro do Bolsonaro, era uma das poucas vozes aí junto ao Consta, junto ao Adriles Jorge, eu me recordo bem aí, vozes que traziam aí essa visão que agora se confirma, né? Mas deixa eu agradecer então, Osmar, obrigado sempre pela sua presença. Eu que agradeço, viu? E fica aqui não só um desabafo, mas fica o questionamento. Vamos fazer um debate, vamos provocar esse debate, pelo menos no Brasil. O povo brasileiro merece ser informado, só isso. Só ser informado e não apavorado como ele foi o tempo todo, né?
Vamos passar a informação. Se a gente tivesse passado a informação correta, não tinha tido pânico, as pessoas tinham podido trabalhar normalmente, podiam ter com cuidados, as crianças não teriam pedido 2 anos as escolas fechadas. Isso é um crime inominável contra a educação brasileira e todo sendo tratado como uma coisa natural. E as crianças nem grupo de risco eram. Nós não fechamos escola no H1N1 e as crianças eram um grupo de risco. Mas não adiantava, elas iam se contaminar em algum lugar, né? Então é isso. Obrigado pela oportunidade aí. Estou sempre à disposição, Emilinho, para a gente conversar. Obrigado. Aí. Um grande abraço aí para todos vocês.